Boa tarde, agora 13 horas e 50 minutos. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando sobre a entrega de um novo título da Câmara Municipal do Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira. Simone Braga acompanhou. A solenidade de entrega do título de mérito esportivo Mestre Hélio Gracie à atleta Kyra Gracie foi uma iniciativa do vereador Carlos Caiado. Essa é a primeira entrega do mérito esportivo. O título foi aprovado em plenário este ano aqui na Câmara do Rio. A homenagem é conferida a pessoas ou entidades que tenham prestado relevantes serviços à causa do esporte. Hélio Gracie foi o patriarca da família Gracie, um dos grandes responsáveis pela difusão do jiu-jitsu no Brasil e idealizador do estilo de arte marcial brasileira, conhecido como jiu-jitsu brasileiro. É uma homenagem dupla, né? Tem a medalha aqui, o título que representa aqui pela Câmara Municipal, que é a primeira, um simbolismo muito grande, inclusive da família dela, Hélio Gracie, né? Que foi uma grande referência no esporte brasileiro a nível mundial, e ela recebe o primeiro título e muito importante. Ela como faz parte da família, e também eu estou tendo a oportunidade de entregar a medalha Tiradentes. Quando era deputado, eu também concedi, e ela é uma mulher muito guerreira, ela merece, ela é um ícone da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Rio de Janeiro. Me deixa muito orgulhosa em saber que você está ali, né, estreando a medalha Hélio Gracie, né, porque meu bisavô foi um homem realmente que levou o nome do nosso país para o mundo inteiro, né, com o jiu-jitsu, e assim, ele me inspira, né, todos os dias. Então, receber essa homenagem me deixa ainda mais feliz. Isso é fruto muito do trabalho que a Kyra vem desenvolvendo e a conduta, né, a conduta de sempre estar tentando fazer o bem para as pessoas, mesmo que seja um trabalho, né, mas que fazendo bem em prol da sociedade. Uma lei da Câmara Municipal tenta reverter o preconceito contra as pessoas gordas no município do Rio. O prefeito Eduardo Paes sancionou a lei que institui no calendário oficial da cidade o dia 10 de setembro como data de luta contra a gordofobia. A reportagem é de Lucas Madureira. Aos 42 anos, Valéria é modelo plus size e relembra histórias de preconceito e discriminação por causa da obesidade. Ela disse que há quase 3 anos o namorado decidiu terminar o relacionamento, alegando que ela não fazia o tipo dele. Mas o preconceito apareceu em outros momentos, quando foi chamada de gorda. Na hora, é um choque tão grande pra gente que você não tem nem resposta, né? Eu não tive resposta porque, na verdade, eu não esperava, né, passar por uma situação dessa, assim, sentir... a minha resposta na hora, na verdade, foi começar a chorar, né, e depois eu querer voltar atrás e tentar responder e perguntar o porquê, né, e foi feito dessa forma. Eu falei, eu preciso tomar uma atitude. A discriminação contra as pessoas acima do peso é conhecida como gordofobia, uma palavra que passou a ser usada com frequência a partir de 2009. De acordo com um artigo científico publicado em 2020 e assinado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, crianças e adolescentes com sobrepeso ou obesidade vítimas de bullying são mais propensos a sofrer com ansiedade, baixa autoestima, estresse, isolamento, compulsão alimentar e depressão se comparados com adolescentes magros. O preconceito contra as pessoas gordas também foi tema de um outro estudo, o mapeamento da gordofobia no Brasil, divulgado esse ano. Ele foi dividido em 4 itens: mercado de trabalho, acesso à saúde, cotidiano e consequências individuais da gordofobia. A pesquisa concluiu que quase 83% das pessoas têm sintomas de ansiedade e 54% de depressão. 70% relataram um atendimento médico negligente e 86% disseram que têm dificuldade de encontrar roupa para o seu tamanho. Valéria começou a vencer o preconceito há cerca de 5 anos, quando conseguiu realizar um sonho antigo, se tornar modelo. Hoje, ela é referência para muitas mulheres que têm baixa autoestima por causa da obesidade. Eu tenho participado, né, de eventos, como você mesmo sabe, como noiva plus size do evento. Então, eu estou ali, você vê, você estimulando outras mulheres, né, e você falar assim, poxa,
uma mulher gorda pode sim usar um vestido de noiva branco, sim, ela pode entrar, ela pode ser ela naturalmente ali, isso não tem coisa melhor. Segundo especialistas, a gordofobia é um problema que precisa ser combatido com políticas públicas, conscientização social e busca por ações efetivas que quebrem esse ciclo de violência contra as pessoas gordas. Essa é a proposta da lei aprovada pela Câmara Municipal do Rio, que instituiu no calendário oficial da cidade o dia 10 de setembro como data de luta contra a gordofobia. É muito importante esse dia, porque nós precisamos ter um mundo onde caibam todos os corpos. E os corpos gordos precisam de política pública. Não podem ser excluídos, dos equipamentos públicos, não podem ser excluídos dos espaços onde esses corpos devem ser recebidos como eles são, corpos reais, corpos de cidadãos. Além disso, é um dia de reflexão para que a gente pare com os insultos, com o preconceito, com a estigmatização e com a patologização dos corpos gordos. Isso se chama gordofobia e nós temos que lutar contra isso. Para este nutricionista, antes da questão estética, a obesidade é um problema de saúde pública. Várias doenças estão relacionadas ao sobrepeso, entre elas o acidente vascular cerebral, infarto, hipertensão e diabetes. É importante deixar claro que o combate, a luta, não é contra o indivíduo que apresenta o sobrepeso, a obesidade, não é contra a pessoa, e sim contra a patologia, contra a doença, porque o sobrepeso e a obesidade é uma situação de saúde pública. Há 100 anos nascia o veículo de comunicação mais popular do Brasil. Através do tempo, o rádio se tornou referência de informação e entretenimento. Muitos disseram que ele não sobreviveria à chegada da televisão e depois da internet. Mas o rádio se reinventou. O repórter Sérgio Costa mergulhou no universo do rádio e mostra alguns momentos que ficaram eternizados na história. O ano é 1922, mais precisamente 7 de setembro. A comemoração do centenário da independência marcou a primeira transmissão do rádio brasileiro. Referência de informação e entretenimento, um veículo que chega às áreas mais remotas. Estar sintonizado em uma rádio é buscar a integração em um país com dimensões continentais. É assim, desde o primeiro conteúdo veiculado, o discurso do então presidente da República, Epitácio Pessoa. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição. Ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal. O cenário era o Rio de Janeiro, então capital federal. Os aparelhos instalados em Niterói, Petrópolis e São Paulo. A primeira emissora chegaria um ano depois. No ar, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada pelo antropólogo e educador Edgar Roquette Pinto, chamado de pai do rádio no Brasil. Ele é o homem que, em 1922, vai defender a importância de se trazer para o nosso país essa tecnologia e essa tecnologia ser utilizada como um meio de difusão de ideias nacionais, de culturas nacionais, para que nós entendamos as diferentes línguas que existem em um país tão grande. É dessa maneira que Roquette Pinto, então, entra para a história. Apinhado, eu tive o cuidado de chegar bem pra junto de você, de chegar bem juntinho de você. Nas décadas de 30, 40 e 50, vivemos a Era de Ouro. Na Rádio Nacional, os cantores viraram ídolos em programas de auditório. Surgiram as rainhas do rádio. Serapião tinha dinheiro pra chuchu, mas não podia ter rabo de saia. Ficou na Pindaíba e acabou em Sepitiba, vendendo siri na praia. As radionovelas viraram paixão nacional. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia
e a encontrou sozinha no jardim, à sua espera. No jornalismo, o repórter Esso registrou as mudanças por mais de 2 décadas. Professor ouvinte, boa noite. Aqui fala o repórter Esso, um serviço público da Esso, Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Em 100 anos, o rádio não só sobreviveu, como se reinventou. Nem a TV ou a internet conseguiram diminuir a magia das ondas do rádio. Tanto que já é possível pensar no próximo centenário. Importante é conteúdo. Enquanto nós tivermos conteúdo, a gente não tem barreiras, não tem limites. O taxista Adilson Borges é um fã desse veículo. Ele trabalhou próximo à Rádio Globo por mais de 30 anos, quando a emissora ainda era na Rua do Russell, na Glória. Fez amizade com o radialista Edmo Zarif e ganhou o carinhoso apelido de Papagaio. Certo mesmo é que no dia a dia, o rádio é seu maior companheiro. Do carro, não tem dúvida, é a melhor companhia, porque você ali você ouve o que você quer, você tem os botãozinhos ali que você pode, você quer ver música, você quer ver política, você quer ouvir, o que você quiser ouvir, você tem na rádio. Se manter vivo, atuante e dinâmico, um desafio que marca a trajetória de um veículo que não para de buscar novas versões. A gente pode esperar, nos próximos 100 anos da rádio, aqui fazendo uma previsão, a gente pode esperar uma rádio que seja formadora ainda mais. Uma rádio que não fique presa dentro da ideia já imensa da comunicação de um para o outro. Ou seja, ter ali um apresentador e do outro lado ter um ouvinte. Não, não. O ouvinte vai fazer parte cada vez mais da rádio, participando e também sendo formado. Enquanto o rádio for esse conteúdo, onde as pessoas se preenchem no dia a dia, né, se emocionam, se alegram, se divertem, se informam, há de eterno. Melhora o otimismo de comerciantes cariocas. É o que revela uma pesquisa da FEComércio. Os detalhes com Lucas Madureira. A pesquisa foi feita entre os dias 1º e 9 de setembro, com 713 entrevistados. 82,3% esperam que a situação melhore ou melhore muito. Antes, esse número era de 79,7%. 11,6% acreditam que permanecerá igual. Em agosto, 13,2% tinham a mesma sensação. 6% esperam que a situação piore ou piore muito. No mês passado, 7,1% diziam a mesma coisa. A pesquisa mostra ainda que, para 39% dos entrevistados, o panorama dos negócios melhorou ou melhorou muito nos últimos 3 meses. Para 27,7%, a situação piorou ou piorou muito. 33,4% disseram que permaneceu igual. Ainda de acordo com o levantamento, os fatores que limitaram as contratações foram as restrições financeiras, a demanda insuficiente e a falta de mão de obra. O estudo mostra ainda que os empresários esperam que nos próximos 3 meses a demanda aumente muito. Ainda segundo o levantamento, para 31% dos entrevistados, o quadro de funcionários diminuiu nos últimos 3 meses. Apenas 10,4% disseram que houve algum tipo de aumento nas contratações no último trimestre. Eu me despeço de vocês, a gente vai ficando por aqui. Outras informações em Câmara.Rio, nas nossas redes sociais em @CâmaraRio e logo mais, às 19h40, na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana.